Olá, hoje é 28 de março, começa agora o Radar FGV, podcast de notícias do Brasil e do mundo sob curadoria do FGV Notícias e comentários de especialistas da Fundação Getúlio Vargas. E o que a gente tem no radar hoje? Bom, primeiro, vamos ver como a inflação está pesando na cesta de Páscoa e o que o pessoal está fazendo para se virar. Depois, a gente mergulha no cenário de incerteza dos juros aqui no Brasil. E para fechar, vamos entender a confusão política lá no Rio de Janeiro e o que isso significa para a eleição do próximo governador. Podcast Radar FGV. Então vamos começar com um assunto que, mexe com o bolso de todo mundo, né? A Páscoa tá aí, batendo na porta, e a grande pergunta é, como é que a gente vai conseguir manter a tradição com esses preços lá nas alturas? Faltando pouquinho tempo para a Páscoa, a gente já tá sentindo baque no orçamento. Sabe aqueles itens clássicos, tipo bacalhau e o chocolate, claro. Pois é, tão bem mais salgados este ano. Mas olha só que curioso, alguns produtos, tipo azeite e ovos, até que baratearam. Só que o preço do chocolate subiu tanto, mas tanto, que ele sozinho já consegue bagunçar todo o orçamento da comemoração. Tá, mas por que isso acontece, né? A economista Carla Bene, da FGV, tem uma explicação bem interessante sobre isso. Ela diz que mesmo com o preço lá em cima, o chocolate continua sendo o centro das atenções. Dependente do preço do cacau, há sempre uma elevação do preço dos ovos na Páscoa, porque a Páscoa, o conceito é de você dar um presente. Então é só lembrar que os ovos têm lembranças dentro, têm brinquedos, então o chocolate acaba, apesar de mais caro, ficando no certo segundo plano. O consumidor, ele vai fazer um balanço da cesta, leva um ovo menor, substitui um outro item da cesta por um item mais barato, para poder fazer o fechamento aí da conta, digamos assim, do orçamento para a Páscoa. Bom, saindo um pouco das compras de Páscoa, vamos agora olhar para um quadro maior, a economia do país. O assunto é a política monetária e a direção que ela está tomando. Olha, o Banco Central até deu uma aliviada, cortou os juros, foi a primeira vez em quase 2 anos. Só que o clima continua sendo de muita, mas muita cautela. E a pergunta que não quer calar é, por que essa insegurança toda sobre o que vem pela frente? A resposta, na verdade, é uma combinação de várias coisas. Primeiro, o cenário internacional. Os conflitos lá fora continuam pressionando a inflação no mundo todo, o que mexe diretamente com o preço do petróleo. E para complicar, aqui dentro, a nossa situação fiscal continua sendo uma grande incógnita. E falando do petróleo, o professor Renan Pierre, da FGV e a ESP, chama atenção para um ponto. O mercado percebeu que o desabastecimento de petróleo global acabaria elevando as pressões inflacionárias e, com isso, o custo de transporte de todos os produtos, basicamente da economia, também se encarece. A dívida do governo brasileiro tem aumentado muito nos últimos anos. O Copom dá sinais, inclusive na ata, de que a gente não fez completamente o dever de casa. Agora, mudando de assunto, vamos da economia para a política. Nosso último tema de hoje é o Rio de Janeiro, que está passando por um impasse bem complicado, tanto na justiça quanto na política. Para a gente entender essa confusão, é importante lembrar o básico. Existem 2 maneiras de eleger um governador. A direta é quando todo mundo vai votar. Simples assim. A indireta, quando quem escolhe são os deputados estaduais lá na Assembleia Legislativa. E é justamente aí que está o problema no Rio de Janeiro. Existe uma baita incerteza jurídica sobre qual caminho vai ser seguido. Ninguém sabe ao certo se o próximo governador vai ser escolhido pelo voto popular ou pelos deputados. E essa história, segundo o Álvaro Palma de Jorge, da FGV Direito Rio, ainda vai longe. Me parece que essa certidão não está adequada, ou seja, o tribunal não mencionou expressamente essa questão da eleição indireta. Então, eu acho que talvez tenha espaço até para correção da própria certidão, mas, quiçá, esse reconhecimento no acórdão. Ainda pode ser levado ao Supremo, porque há questões de interpretação constitucional ali, né, em disputa, então é possível que até o Supremo venha a ser chamado por esse caso. Eu acho que o TCE entendeu que houve uma cassação e ele simplesmente, vamos dizer, ignorou, na minha visão, essa tentativa do governador, porque
O efeito do julgamento, pedaço do efeito do julgamento, seria justamente a perda do mandato, que renunciado não precisou dizer de novo que ele ia estar perdendo o mandato, já que ele já não detinha por conta da renúncia. Mas o tribunal avança e reconhece que houve o ato ilícito e, portanto, aplica a sanção de inelegibilidade e afirma a cassação do diploma. Então, nessa medida, ele precisa reconhecer a necessidade de se fazer uma nova eleição e, no meu entender, essa eleição deve ser direta. Esse foi o Radar FGV de hoje. Voltamos semana que vem com mais notícias. E não perca, de segunda a sexta, o Radar Drops na sua plataforma de áudio favorita. Até lá!